anos atrás, os avanços das neurociências, da psicologia e das várias áreas das doutrinas do comportamento culminaram nas ciências chamadas psicossomáticas, quando há uma interação hoje reconhecida entre o psiquismo e as repercussões de natureza orgânica e material. A psicossomática, de uma forma simples, talvez, geral, sem adentrarmos muito na sua profundidade técnica e teórica, postula que o psiquismo, e a depender de como ele funciona, interfere sensivelmente no binômio saúde e doença do ponto de vista orgânico. E as várias doutrinas que se derivaram da psicossomática, a chamada psiconeuroimunologia ou psiconeuroendócrinoimunologia, todas elas defendem uma harmonia entre o físico, o orgânico, o psíquico e também, mais adiante, o social, o moral, o familiar e assim por diante. Todas essas correntes científicas culminariam na fomentação de um modelo de saúde que hoje é adotado pela Organização Mundial de Saúde, o conhecido modelo biopsicossocial. Saúde não é apenas a ausência de doenças, mas é um certo equilíbrio físico, harmonia psicológica e estabilidade socioeconômica. E, mais recentemente, autores de alto coturno dentro da ciência têm chegado à conclusão e sugerido a inserção da dimensão também espiritual e, por que não dizer, ética. O indivíduo pode ser fisicamente saudável ou aparentemente funcional do ponto de vista orgânico. Emocionalmente pode estar tranquilo, mas eticamente pode estar em desequilíbrio. E essa ética, naturalmente distorcida, inevitavelmente vai gerar processos, mais tarde, de adoecimento emocional ou orgânico, físico ou psíquico. Equivale dizer que alguém, por exemplo, como Hitler, que passou alguns anos saudável fisicamente e emocionalmente parecia satisfeito, no entanto, ninguém vai encaixá-lo em um modelo de saúde. Por conta das suas expressões éticas, eram psicopatas, irracionais, e um ódio voluptuoso em relação a determinadas camadas sociais, onde ele descarregou seus conflitos, que, segundo Alfredo Adler e alguns discípulos de Freud, sugere também conflitos de libido, conflitos sexuais. Mas, retirando essas ressalvas, essas ponderações, esses detalhes, a grande verdade é que a dimensão ética lentamente está sendo considerada pela ciência. Se no passado, tudo aquilo que dizia respeito ao mundo ético era considerado dogma, coisa de religião, que não deveria fazer parte da ciência, que era o conjunto de conhecimentos em torno da verdade comprovada, verificada, que não deveria estar sofrendo influência de regras de conduta, que esse de alguma forma foi útil e foi necessário para que a ciência avançasse e se libertasse das algemas da religião, do dogma, da intolerância religiosa. De outro lado, o excesso no fanatismo da ciência, o cientificismo, gerou criaturas aversas a dimensões que também são importantes para a saúde. Jung, na sua época, já dizia, mesmo sem vinculação a alguma religião específica, ele dizia mais ou menos assim: os meus pacientes que têm neurastenia, que têm psicoses, ou que têm algum distúrbio neurótico, melhoram muito mais rápido, recuperam-se de maneira muito mais eficiente e adequada quando tem um suporte religioso. Era uma afirmação categórica e para nós parece até algo banal, mas para a época era algo quase inusitado, porque o seu mestre anterior, Freud, chegava a dizer que a psicanálise deveria se erguer enquanto ciência, eliminando ou lutando contra o ocultismo, palavra por ele usada várias vezes para demonstrar o seu preconceito em relação a qualquer postura religiosa. Chegava a dizer Freud que
o indivíduo na psicanálise que tem uma religião é muito mais difícil de se analisar e de se melhorar dos seus sintomas. Porque, segundo ele, a religião servia como fuga e por uma bengala, o indivíduo que crê em um pai maior, que para ele era apenas uma reverberação da figura paterna na infância, que agora se colocava como mecanismo de se apoiar em uma insegurança que para ele era ilusória, em um pai inexistente, segundo a sua visão, ele se apoia nessa bengala e isso faz com que ele resista a enfrentar os seus sintomas, palavra por ele também usada, os seus conflitos íntimos, através de uma fuga psicológica pela religião. Ele chegava a dizer que a religião mascarava os conflitos do indivíduo, através de uma crença falsa. Quem crê se apoia naquilo, quem não crê não tem nada melhor para penetrar no seu inconsciente. Era uma colocação de um homem da sua época, que via também a religião que ele conheceu, uma religião também castradora, que fanatizava os indivíduos. Ele percebia indivíduos religiosos que eram pessoas psicopatas, que atormentavam seus fiéis e descarregavam seus conflitos, inclusive conflitos sexuais, no seu rebanho. Então era natural que um pensador daquele não pudesse aceitar, e não conheceu Allan Kardec, infelizmente, não pudesse aceitar aqueles conceitos religiosos, alguns que eram anticientíficos. Jung, um pouco depois, já teve uma ideia diferente. A depender de como o indivíduo se relaciona com a sua religiosidade, ele pode ser mais saudável emocionalmente. E essa ideia vigorou para mais tarde ser aceita hoje nas doutrinas neurocientíficas, porque o psicólogo indiano Vilayanur Ramachandran, nas suas pesquisas, ele que é uma das maiores autoridades sobre o autismo atualmente, é dele, ao lado de sua equipe, a famosa teoria das células espelho a respeito do autismo. Esse notável homem de ciência, fazendo experiências de neuroanatomia funcional, as chamadas tomografias com emissão de fótons e de pósitrons, ele percebeu que pessoas que falavam Deus, Alá, religião, reencarnação, ressurreição, Maomé, hóstia, cruz e assim por diante, determinada área cerebral se iluminava e funcionava o cérebro de maneira diferente. Abriu-se uma série de pesquisas a respeito da religiosidade. Pessoas que eram monitoradas fisicamente enquanto meditavam, a semelhança de sua santidade, Dalai Lama, santidade budista, que orando alterava o quimismo orgânico através da oração, através da meditação. Examinando pessoas que têm a prática da oração e da meditação e outras que não têm, em vários níveis, desde o nível da neuroanatomia funcional mais sofisticada com a tecnologia de ponta, até os exames corriqueiros de sangue, de pressão arterial, de colesterol e assim por diante, e percebia-se que a pessoa que ora, que medita, que faz experiências espirituais e religiosas, que se trabalha emocionalmente, é mais saudável, inclusive fisicamente. É, portanto, uma conquista extraordinária que de alguma forma revela essa notável característica, porque de uma forma geral, as ciências psíquicas, para também assumir o status de ciência, para se fazerem respeitadas lidando com coisas abstratas, o próprio termo psicologia significa estudo da psique, psique em grego é alma, e que mais tarde os psicólogos se rebelaram contra isso, dizendo que embora vamos manter o mesmo nome, não mais estudamos a alma, mas estudamos o comportamento, que é diferente. A grande verdade é que tentou se afastar de uma vez por todas para que a ciência psicológica e psiquiátrica tentasse se fazer no mesmo nível que as ciências mais respeitadas, principalmente a física, que sempre foi o carro-chefe de todas as ciências, porque examinaria os fenômenos naturais da natureza pura. Essa ideia vigorou, principalmente nos psicólogos do final do século XIX e começo do século XX. Essa conceituação deveria marcar profundamente esses cientistas, esses especialistas do comportamento, que se debruçaram nos fenômenos humanos, examinaram o comportamento e tentou se afastar qualquer conceito que não pudesse ser verificado. O que, aliás, é uma coisa impossível. Porque se a gente pegar aqui os conceitos mais aceitos hoje, inconsciente, por exemplo, a gente abre o cérebro de alguém, a gente não vê o inconsciente no cérebro. Não tem nada material que possa constatar. Eu vou mais além. Vamos pegar um conceito que ninguém duvida. Por exemplo, uma esquizofrenia. Ninguém pode constatar uma esquizofrenia em laboratório. É uma entidade clínica, é uma abstração, que na verdade a gente aceita por conta de um conjunto de sintomas
Esse conjunto de sintomas é que a gente diz aqui na esquizofrenia. E que somente pode ser constatado na observação. Não tem nada laboratorial, exame de sangue, a pessoa é ou não esquizofrenia. Então, essas questões levaram, inicialmente, no ano passado, a ideia de se tentar fazer uma ciência empírica para fenômenos que não são materiais, que não são concretos, que não são sensivelmente empíricas, como se fizesse na química, onde se coloca substância, se mistura num tubo de ensaio e se dá determinado resultado. Não se dá para ter os mesmos métodos, mas era assim que era feito. E a psicanálise, que lidava com conceitos ainda mais metafísicos, tanto é que era chamado de metapsicologia, porque a psicologia da época era a psicologia do laboratório, a psicologia que testava, por exemplo, as sensações do indivíduo, as percepções, e a psicanálise que lidava com conflitos infantis, com traumas, com o inconsciente, que eram coisas ainda menos palpáveis, era chamada de metapsicologia inicialmente, além da psicologia, era mais abstrato e era visto com muita crítica. Os psicanalistas procuraram afastar qualquer coisa associada a algo espiritual, místico, que pudesse comprometer a imagem dessas ciências do comportamento. Então, isso vigorou durante muito tempo. Até recentemente, nós temos ainda bolsões das ciências acadêmicas que desprezam qualquer coisa que seja religioso, moral, ético. A orientação geral de um psicanalista freudiano materialista ou psicólogo materialista é: realize-se como pessoa e esqueça o resto. A depender da situação, o indivíduo pode ficar até empolgado, entusiasmado e se sentir bem, porque essa realização é da criatura, é uma tendência da criatura. Mas às vezes a orientação de se realizar era uma realização agressiva e lesiva ao outro. Desde que esse realismo você pode inclusive agredir e ferir o outro, e isso abria espaço a conflitos que às vezes o profissional não conseguia acessar, não conseguia ajudar, não se conseguia regredir nos sintomas, porque a causa que mantinha aquelas manifestações não apenas não era acessada, mas era até estimulada. Na área da sexualidade era muito comum. Então o indivíduo tem problemática no casamento e começa a ter impulsos sexuais que não são atendidos na conjugação da relação amorosa. Busque outra pessoa para aliviar as suas tensões íntimas do seu inconsciente, para relaxar, porque se o sexo não é liberado, essa era a conceituação freudiana antiga, o indivíduo fica reprimido, fica recalcado e gera sintomas. Ele pode então ser liberado, mas essa felicidade às vezes é feita por remorsos, por arrependimentos, por angústias. Então, como harmonizar os postulados acadêmicos da psicologia convencional, não sendo nem dogmático, místico, sendo uma postura científica, honesta, mas ao mesmo tempo sem problematizar ainda mais as problemáticas humanas. É um desafio até hoje para alguns estudiosos tentar se ter uma ética na atuação profissional, sem ser uma ética institucional, sem ser uma espécie de convencimento, de conversão à pessoa a determinada religião. Então, se faz um trabalho muito difícil. A grande verdade é que as ciências em geral, e só recentemente isso tem mudado por conta desses estudos, alguns dos quais citamos, sempre chegavam aos sintomas emocionais, considerando aqueles sintomas as causas. Então, por exemplo, o indivíduo tem uma compulsão alimentar, compulsão por comer, louvado seja. Então, ele come. A psicologia ia na causa aparente. Não, ele come porque ele está ansioso, está ficando ansioso. A ansiedade, e essa ansiedade tem vários fatores. E para aí. Há casos que é apenas isso. Uma coisa do momento que a pessoa está vivendo, uma situação circunstancial, pontual, o desemprego, ou um trabalho muito estafante, e que levou ele à aceleração ao estresse, e ele está compensando o desprazer na sua vida no prazer fácil que ele tem no paladar da comida, como mecanismo de compensação. Muito simples, muito fácil, que a psicologia, de maneira brilhante, consegue interpretar. Mas há situações que a ansiedade de agora, a tristeza que está correndo, a angústia atual, não são causas.
São causas imediatas daquilo que o indivíduo está dizendo, vivenciando. Mas há causas anteriores que geraram essa ansiedade, que geraram essas tensões. E são nessas causas que quase sempre os especialistas não conseguem ir, não conseguem encontrar. Por falta de capacidade? Não. Por ausência de conhecimento dentro da ciência, de um arsenal, de uma maneira geral, que possa fazer com que eles entendam, que nós, aliás, entendamos a problemática como sendo gerada por outro fator de natureza ética, de natureza moral e, às vezes, de natureza espiritual. O Evangelho de Jesus já havia abordado essa questão. Quantas vezes ele abordou pessoas, ele acolheu indivíduos e dizia, depois de curá-las, de libertá-las, algumas das libertações não eram libertações orgânicas, embora parecessem, diz o Espírito Amélia Rodrigues, haviam parestesias de cunho psicológico, paralisias de natureza histérica ou histriônica e fenômenos de natureza espiritual obsessiva, como é o caso da mulher que há 38 anos era corcunda. Era uma obsessão espiritual, um assédio espiritual físico. Allan Kardec, 18 séculos depois, no livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão, vai examinar a obsessão dizendo que há obsessões tão acentuadas que podem gerar subjugações. E essas subjugações que no passado foram confundidas com possessões, o termo possessão medieval, demoníaca, gerava o domínio do indivíduo. Essas subjugações podem ser de natureza moral ou de natureza corporal. Isso é, há obsessões morais, o indivíduo entra num transtorno compulsivo, ele tem que fazer uma coisa, ele não consegue resistir àquele impulso que às vezes está sendo acionado por uma mente que já domina a sua casa mental. Ou pode haver também obsessões físicas, onde ele atua e age no mundo físico do indivíduo, gerando determinadas repercussões. Aquela mulher vivenciava uma obsessão física que fazia ficar recurvada há 38 anos. Daí não era uma problemática ortopédica, ou pelo menos ortopédica exclusivamente. Era uma situação de natureza espiritual. Daí ele conversa com uma entidade, demônio na palavra evangélica antiga, e a senhora recupera a sua situação. Havia situações que na verdade eram mais assédios espirituais ou somatizações, como dizemos em psicanálise. Conversão. A conversão é uma manifestação psíquica que se converte em algo físico e que não necessariamente é psicossomático. Há uma diferença. O psicossomático é quando eu penso em alguma coisa ou eu não tenho determinadas ideias fixas que gera algo físico real. Mas há sintomas físicos fantasmas, que fisicamente não tem nada, mas a pessoa sente. Então, o indivíduo tem paralisia. No passado era chamada histeria, cegueira histérica. As pessoas ficavam cegas e não tinha nada oftalmológico, depois voltava à visão convencional. São manifestações consideradas histéricas, paralisias que não tinha nada físico, mas a pessoa sentia. São chamadas de enfermidades simulacros, ou enfermidades fantasmas, e assim por diante. Alguns bolsões da medicina colocam distúrbio neurovegetativo, uma expressão bem fria, DNV, que na verdade isso é um nome técnico que os médicos colocam, porque entre os seus pares profissionais de saúde céticos em relação a essas questões, normalmente é PT. Quando os pacientes chegam ao hospital com algum sintoma que é real para eles, mas que não tem nada físico, os médicos normalmente não gostam, porque estão perdendo tempo para eles com uma demanda que não é física, né? Então é PT, de pitiático, que tem a ver com as manifestações pitiáticas do passado. Então, nós temos essas expressões. O Evangelho de Jesus já falava isso. Quando Jesus libertava um indivíduo, ou ajudava na sua libertação com a sua presença magnética, ele dizia sempre a célebre expressão: vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Quando ele diz isso, ele está apresentando um modelo holístico de saúde. Ele está dizendo que aquela problemática orgânica ou emocional estava associada a um pecado anterior, que nós podemos traduzir hoje pecado não como uma atitude equivocada específica, como uma imperfeição, uma tendência viciosa. Aquela tendência viciosa gerou a problemática orgânica, a problemática psíquica, a problemática física, que tem a ver com algo moral que gerou sintomas emocionais e que mais tarde se manifestou em uma colocação física, porque é aquela questão do modelo de saúde. Nós podemos estar aqui
fisicamente bem, mas o câncer já está instalado, só não chegou na área da dor, que afeta a nossa dor, e nós não sentimos nada. Aparentemente estamos bem, mas a doença já está às vezes em metástase. Então é algo, o conceito de saúde é algo muito complexo, muito delicado. Mas o Espiritismo, repetindo as palavras de Jesus, vai dizer algo espetacular. Selecionamos 2 trechos para a reflexão. Um deles é o livro Falando a Terra, uma notável obra psicografada por Chico Xavier, em que um médico brasileiro desencarnado conhecido, porque esse livro Falando a Terra é de várias personalidades do Brasil e de Portugal que desencarnaram e voltaram, entre elas o Rui Barbosa e outros que voltaram para se manifestar e para dizer como é a vida, cada um dos vários intelectuais do Brasil, Castro Alves e outros que vinham se manifestavam. E há uma mensagem chamada Saúde, que o espírito desse facultativo, já no além, faz uma espécie de análise da saúde de maneira mais profunda, falando inclusive que a vibração perispiritual e psíquica, que vai gerar uma vibração específica no corpo, é que vai propiciar a desarmonia ou a harmonia celular, que abriria espaço à invasão microbiana, a visão de micro-organismos, ou a um agente patológico que seja. E em determinado momento, só para citar um trecho, ele diz assim: mas não são, transformando-se em núcleo de correntes irregulares, a mente perturbada emite ondas de força que vão interferir como tóxicos invisíveis sobre o sistema endócrino, comprometendo a normalidade das funções. Mas não somente a hipófise, a tireoide, as cápsulas suprarrenais, as únicas vítimas dessa viciação. Múltiplas doenças surgem para a infelicidade do indivíduo desavisado que as invoca. Múltiplas doenças surgem como moléstias várias, como a encefalite letárgica, o aborto espontâneo, a esplenite, a apoplexia cerebral, a loucura, a nevralgia, a tuberculose, a coreia, a epilepsia, a paralisia, as infecções ou as afecções do coração, as úlceras gástricas, duodenais, a cirrose, a icterícia, a histeria e todas as formas de câncer podem nascer dos desequilíbrios do pensamento. E ele continua, fala sobre essas vibrações, dizendo: em muitos casos, são inúteis quaisquer recursos medicamentosos, porque só a modificação do movimento vibratório da alma em ondas simpáticas poderão oferecer ao doente a necessária condição de harmonia. E no final da mensagem ele diz assim: com o tempo aprenderemos que se pode considerar o corpo como um prolongamento do espírito e aceitaremos o Evangelho do Cristo como o melhor método e tratado de imunologia contra toda espécie de enfermidade. Essa é a primeira reflexão. E a segunda está no livro Pensamento e Vida, que o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, fala sobre a humildade, é um capítulo sobre a humildade, ele tece considerações, faz uma análise da humildade, e ele entra no terreno da saúde física e da saúde emocional. E em determinado momento ele diz o seguinte: possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram uma tensão psíquica, guardemos essa expressão de Emmanuel, que geram uma tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa, no desequilíbrio emocional, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. O que é que Emmanuel quer dizer com essa colocação? Ele está chamando-nos a atenção de que a ansiedade, o humor deprimido, a inquietação, às vezes são consequências de uma tensão psíquica que foi gerada. E essa tensão psíquica também é consequência de um conteúdo moral.
um egoísmo, uma vaidade, um apego à posse determinada, uma imperfeição moral que nós estamos cultivando e que está engendrando toda essa ocorrência, essa tensão psíquica que vai gerar uma consequência na saúde, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista orgânico. Então, e ele fala sobre a humildade especificamente. A pessoa presunçosa, ele vai dizer, vai gerar o ciúme, o despeito. Por quê? Porque uma pessoa que é muito orgulhosa e muito dominadora, sofre muito. Porque eu, por exemplo, se eu sou muito dominador ou muito controlador, eu quero controlar tudo. A tendência é ficar paranoico. Primeiro com a ideia de perseguição, porque se alguém não atende o meu controle, eu me revolto, me rebelo. Depois, eu me irrito com facilidade. A irritação gera problemáticas de saúde, principalmente acentuada e recorrentemente vivenciada. Então eu vou acabar descambando para processos orgânicos sérios, por conta de algo que é moral, o orgulho cultivado, a presunção, a arrogância de achar-se o melhor, a pessoa mais importante, o novo Midas na Terra, a velha tradição de Midas, tudo que tocava virava ouro. Então essa expressão, e há fases inclusive, a fase específica que apareceu parece se exaltar. A fase dos 40, 50, aqueles homens que estão nos 40, 50 anos, que começam a se achar bonitinho, se achar jovenzinho, etc. Estava já dentro do inconsciente deles, né? Então se liberados agora, e começam a se achar, aí começam a se colocar muito para trás, porque se coloca muito para frente vai dizer que é velho. Só que para trás é para não cair. Então, não é uma juventude. E aí é a idade do lobo, como se fala, horrorosa. Então, são, portanto, fases em que esses conteúdos emocionais se exaltam, vêm à tona e que chamam a atenção. Então, nós temos aí uma questão essencial: a humildade. O indivíduo humilde, ele não quer controlar, ele deixa as coisas, como dizemos aqui, uma expressão popular muito conhecida, deixa as coisas rolarem, ao invés de ficar em um controle, em uma tensão. Tensão desnecessária. Essa tensão é o resultado de algum conteúdo moral que nós nos apegamos e não deixamos liberar. Jesus foi sábio. Mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Essa expressão foi tão comentada, às vezes interpretada de maneira tão viciada e diferente. Até porque a expressão camelo serve de tantas interpretações. Há um historiador que até hoje procura uma porta conhecida em Israel que era chamada camelo. Por onde passavam as pessoas. E há o camelo, que é um tecido, a tradução mais aceita. É um tecido que é feito, inclusive, para as embarcações, para os navios, e às vezes de pele, de elementos do animal camelo, que tem dificuldade, mas passa pela agulha. Mas o rico, e Jesus estava condenando a propriedade material, não. O indivíduo que se apega ao orgulho, ele é rico de orgulho, e ele não renuncia a esse orgulho, ele prefere ficar com essa tensão psíquica, tentando controlar tudo. Ele não cede, não renuncia. Tem gente que diz, eu morro, mas não perdoo. Eu tenho um caso particular em minha família. Uma pessoa que disse isso, eu ouvi. Eu morro, mas não perdoo. 2 meses depois, com 34 anos, teve um infarto no miocárdio. Com 34 anos, deixou de produzir hormônios específicos e entrou na menopausa, de natureza emocional. Tem uma problemática cardíaca. E hoje diz assim, por conta daquele estado em que eu vivi, em que no fundo eu queria matar, ou inconscientemente queria me matar, para agredir o traidor, aquele que foi autor de uma tragédia, de uma agressão. Todos nós passamos, na profissão, no trabalho, na vida pessoal, e assim por diante. E o inconsciente dizia, ou você perdoa, ou você morre. Eu morro, mas não perdoo. E o inconsciente estava atendendo o pedido dela, estava matando. Então nós vimos o quanto é danoso a pessoa presunçosa. Eu já falei aqui, várias vezes já falei, que uma terapeuta britânica recomendava às pessoas muito presunçosas, muito prepotentes, quando chegavam ao seu consultório, laxante. Receitava laxante. A pessoa passava 1 semana tomando laxante. Alguns perguntam, para que isso? Não, para eliminar as toxinas. E a pessoa, 1 semana, colocando quase o intestino para fora, uma boa diarreia, voltava depois, humilde, pedindo bênção a cachorro.
Porque depois de perder toda essa dignidade, toda aquela presunção, ia embora, porque ficava afetado na cama, totalmente fragilizado. Acabou a presunção. Porque nós percebemos o quanto somos fracos. Aliás, é uma força e uma fraqueza ao mesmo tempo, não é? O corpo é tão forte, aguenta temperaturas variadas, climas diferentes, altitudes, latitudes, tanta coisa, tem tanto recurso o corpo. E ao mesmo tempo é tão fraco, uma picada de mosquito e pode nos levar à morte. Veja como a vida é paradoxal. E às vezes a força está na fraqueza. A humildade, a força. A fraqueza aparente da humildade está a força do indivíduo. Então, essa expressão que levou uma série de psicólogos, especialistas, a estabelecer o slogan, um dos mais conhecidos, quem ama, não adoece. Parece uma expressão romântica. Pode experimentar acidentes na máquina, mas não é doente no sentido geral, no sentido da Organização Mundial de Saúde. O indivíduo pode ter um corpo que adoece, que às vezes tem acidentes, mas ele permanece saudável, enquanto a gente saudável fisicamente, mas com tantas agressividades, com tantos conflitos, com tantas instabilidades, com tanto temperamento rebelde. Então, o que vamos preferir? Recentemente, uma pesquisa na revista americana Scientific American relatou um caso excepcional de uma investigação que foi feita em uma universidade americana em que pessoas eram submetidas a olhar fotografia, olhar, não era nem visitar, olhar fotografia de pacientes enfermos, crianças com câncer, pessoas com enfermidades graves, apenas olhar. O que foi constatado foi excepcional. Meia hora por dia olhando, se produzia uma série de substâncias ligadas às defesas imunológicas. O que é que foi qual foi a conclusão da pesquisa? A compaixão que era gerada pelas pessoas apenas ao olhar as fotografias gerava defesas orgânicas no corpo, uma substância chamada SIGA na saliva, imunoglobulina A, que é produzida pela saliva, responsável pelas defesas imunológicas e outras, extraordinária. Uma série de substâncias ligadas, principalmente à imunologia, que manteriam a saúde do indivíduo. Então, uma compaixão. Daí, o cientista que liderou essa equipe começou a teorizar, dizendo, talvez é por essa razão, que alguns indivíduos que se destacaram na sociedade na abnegação do bem, não se contaminaram com aquelas doenças infecto-contagiosas com as quais eles lidavam. Não era apenas a produção de anticorpos, com os quais, cientificamente, já é aceito, já é reconhecido, o indivíduo que lida muito com isso, que lida com UTI, acaba desenvolvendo também resistências, mas também anticorpos psíquicos, pela ação do bem, pela ação da saúde. Por isso que vemos Vicente de Paulo, Daniel de Vester, Madre Teresa de Calcutá, Albert Weiser, lidando anos a fios com leprosos, com tuberculosos e não se contaminavam. Eram defesas imunológicas pela ação da saúde. Aliás, há um fato de Dominique Lapierre, célebre escritor francês, que foi galardoado com vários prêmios de literatura, porque lançou uma biografia, talvez a biografia mais conhecida de Gandhi, chamado O Amor, Esse Amor à Liberdade. Mais tarde, lançou uma obra consequente. Quando ele viaja para a Índia, ele ficou imensamente rico, premiado, viaja para a Índia, com gratidão da Índia de Gandhi, e começou a peregrinar por várias regiões da Índia, o rio Ganges, etc. E ali, ele conheceu uma família, uma jovem principalmente, que viveu dias difíceis. Ele mais tarde narra essa história em uma obra que ele chama de Muito Além do Amor. Essa obra é uma obra fantástica, onde ele fala da saga dessa jovem, desde a infância pária, mais tarde prometida um casamento, e quando estava para se casar, ela havia se contaminado pela hanseníase, que é o país campeão dessa problemática. O noivo a negou, e o fim, o veredito dela, para a família, inclusive estimulada pela família, era a prostituição, para manter a família. Ela de vez em quando mergulhava no rio Ganges para pegar os cadáveres, retirar alguma peça preciosa e vender nos brechós, os bazares que a família tinha,
desde dente de ouro até joias que os cadáveres que eram jogados ficavam ali, porque o governo não dava conta, inclusive, de dejetos humanos que ficavam nas ruas. E ela vai ser acompanhada por Dominique Lapierre, aquele olhar triste, a saga daquele olhar triste, daquela menina mulher, que mais tarde foi tombada na prostituição, e quando não aguentou mais, fugiu de casa, fugiu daquele local, e foi mendigar, até que um dia, com a doença já avançando, ela desmaia na rua, em uma fila, onde algumas freiras estavam distribuindo sopa. E quando despertou, estava diante de uma das freiras, uma monja, olhando para ela, sorrindo. Ela olhou, estava fraca, alquebrada. A freira apresentou então uma sopa, ela tomou para se recuperar. Ela começou a chorar, não tinha ninguém. A freira começou a conversar com ela e começou a falar sobre Jesus. Ela não conhecia. A tradição dela era do hinduísmo. E o hinduísmo dizia que aquele que nasceu pária para pagar, para resgatar o karma dos crimes perpetrados em outras encarnações. A freira sorriu e disse que Jesus era o libertador dos karmas. E que ele disse que o amor cobre a multidão dos pecados. Que não há karma ou pecado que não pudesse ser diluído com o amor que era praticado. Começou a falar de Jesus e ela se emocionou. No dia seguinte pegou a fila. Era a ordem das missionárias da caridade. A ordem de Madre Teresa de Calcutá. Ela pegou a fila e depois ela pediu ajuda, foi tratada e ficou radicalmente curada da hanseníase. Na época os métodos eram muito rudimentares, era quase um milagre alguém ficar curado. Ela ficou curada. Mais tarde ela disse: eu não tenho ninguém, e desejou ser freira, missionária da caridade. Foi aceita na ordem. Inicialmente foi feita uma avaliação com ela, porque as disciplinas de Madre Teresa eram severas. Aquela mulher, que era muito bela e ao mesmo tempo não tinha beleza nenhuma, que a única coisa que tinha era um sabão e um sari indiano para tomar banho, que vivia de orações a partir das 4 horas da manhã e varava a madrugada atendendo os pobres mais pobres de todos os pobres, como ela costumava dizer. Mas Ananda era o nome da mulher, que em indiano significa bem-aventurada. Aceitou entrar na ordem e se tornou uma das missionárias da caridade. Década de 80, a AIDS tomou conta do mundo. São Francisco, na Califórnia, considerada a cidade liberal pela promiscuidade sexual. Os aidéticos estavam morrendo nas ruas, era a nova lepra da sociedade. Os médicos se recusaram a atender, os paramédicos, os enfermeiros também, os profissionais de saúde em geral, porque se achava, não se conhecia ainda a AIDS, se achava que até um apertar de mãos, num cumprimento, ou na respiração do mesmo ar, poderia ser contaminado o HIV. Alguns ameaçavam assassinar os aidéticos, especialmente um grupo de orientação sexual, porque se acreditava que se partia daquele grupo. Madre Teresa de Calcutá então se levantou e disse: eu vou para São Francisco, deixe os aidéticos comigo, eu desejo ajudá-los, porque eles são os filhos do Calvário. E foi em uma missão com outras freiras, entre elas a Ananda foi com ele. Dominique Lapierre narra que elas começaram ali a tratar dos aidéticos, dar-lhes o AZT, o coquetel da época, as técnicas que havia na década de 80, 90. Mais tarde, elas foram até um presídio de aidéticos, pessoas presidiárias que cometeram crimes que eram contaminados. E a Ananda, dedicando-se a um dos prisioneiros, esse prisioneiro tomou de paixão por ela, tentou de tudo ter um relacionamento com ela, e ela recusou-se, se esquivava, até que um dia ele, que estava recebendo tratamento, tomou com violência a seringa da enfermeira de uma das missionárias da caridade e às pressas infectou-a com seu sangue. Infectou-a, retirou um pouco de sangue do seu braço e colocou nela. Ela ficou paralisada, estatelada. E ele disse: agora nós somos iguais, porque você não tinha nada comigo por preconceito, mas agora temos a mesma questão. Não há nenhum impedimento agora de nos envolvermos física e emocionalmente. Ela começa a chorar e explica para ele que havia se entregado ao amor. E o amor verdadeiro nem precisa do sexo. Pode até se realizar também no sexo, na expressão sexual, como sendo a culminância de uma afetividade muito bem trabalhada. Mas o amor não é escravo do sexo.
Porque os animais fazem sexo e não se amam. O amor transcende ao sexo. E ela havia encontrado o amor, embora já teve experiências de sexuais perturbadoras antes. Ele não entendeu, ficou mais revoltado. Mas o que Dominique Lapierre fala na obra é que mais tarde ela faz o exame de sangue, o exame de HIV e dá negativo. 6 meses depois ela repete o exame, negativo. E ele, que não tinha conhecimento espírita, começa a teorizar como é. A quantidade de sangue foi suficiente para ela ficar contaminada. Como é que ela não foi contaminada? O que estava por detrás daquilo? O amor cobre a multidão de pecados. Aquele espírito talvez não precisasse passar pela experiência do HIV, não necessitasse passar por essa provação. E pelo amor que cobre a multidão de pecados talvez ela já tinha se equilibrado perante a lei que trazia de reencarnações anteriores. E por isso, 2 anos depois, em uma reedição da obra, ele agrega mais um capítulo dizendo que ela continuava soro-negativa, não era idêntica. Só a doutrina espírita, numa ressuscitação do Evangelho de Jesus, para compreendermos essa problemática, que nos diz a respeito dessa ação. Na época dele, diz Will Durant, historiador americano, as pessoas estavam preocupadas com as posses materiais. Não estavam preocupadas em ouvir discursos. O que é mais impressionante para os historiadores é isso. Pessoas preocupadas apenas com as questões sociais, com o pão, daí o pão e circo romano, e paravam e ficavam deslumbradas com o seu pensamento e o seu discurso, a sua mensagem. Porque não apenas era uma mensagem que chamava a atenção na aparência, mas era uma mensagem que confortava o emocional, a alma. Caridade material, ele fazia, mas ele se dedicou principalmente à caridade moral, como a doutrina espírita hoje fala. A caridade material é importante, porque os governos do mundo ainda são injustos na sua maioria. Porque quando os governos do mundo agirem com correção, as demandas sociais serão equacionadas. Mas não podemos lavar as mãos como Pilatos. Só porque o governo não faz, o problema do governo é deixarmos as pessoas necessitadas. Vamos fazer a nossa parte. Mas chegará o dia que os governos vão dar conta, as administrações. Mas é a caridade moral que é a mais essencial. Porque a pessoa pode dar um pedaço de pão, mas e dar o perdão. E dar a convivência. E conviver é muito mais difícil. E, portanto, muito mais meritório. Primeiro, que não tenha aplausos, não tenha holofotes. A ação material, às vezes, chama atenção. Mas a ação moral da convivência, da tolerância, do comparecimento e assim por diante, são, portanto, expressões. Jesus, uma única vez, se dedicou à caridade material, na multiplicação dos pães e dos peixes. Alguns acham que a multiplicação é simbólica, mas o texto evangélico fala que as sobras foram dadas aos cães, aos animais. Então não foi uma multiplicação da sua presença e todo mundo ficou saciado. Foi um fenômeno físico, conforme Allan Kardec fala no Livro dos Médios. A materialização, o transporte de elementos, ele dominava o fluido cósmico. As pessoas ficavam saciadas. E depois ele teve um grande momento de psicologia. Foi embora. Porque depois de se alimentarem, ninguém quer ouvir discurso mais nenhum. Quer ver o filho da digestão, que é o sono. Como a gente não pode multiplicar os pães e os peixes, a gente dá intervalo para o povo comer. E depois volta. Mas é por isso que é antes do almoço. Porque senão vem as toxinas que são liberadas pela digestão, as toxinas cerebrais, e a pessoa amolenta-se. E vai dizer, não, eu estava assistindo a palestra desdobrado. Vá desdobrar na cama, 8 horas. Porque estava em espírito. Não. São, portanto, mecanismos de justificativa. Não fique em espírito e em corpo aqui, depois você desdobra. Porque é um tratamento espiritual. O tratamento a gente faz durante a noite, os guias fazem com a gente. O que eles vão fazer na hora da palestra, que a gente deve estar desperto. São, portanto, movimentações que nós devemos evitar. Porque se o espírito dele está fazendo tratamento para a gente dormir na palestra, esse guia está precisando ser guiado. Então, é a ideia. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Veja que mensagem. Sou manso e humilde de coração. Quem é capaz de falar um negócio desse? Ele estava dizendo de outra forma. Eu sou tranquilo. Eu sou uma pessoa de paz. Aprender comigo. Conviver comigo para se impregnar da minha paz. E aprender comigo a também buscar essa paz. É um discurso emocional. Um discurso de natureza de saúde emocional.
que ele estava ali convidando as pessoas a alcançar. Carpinteiro desde cedo, diz Augusto Cury. Talvez, diz ele como hipótese, talvez não foi à toa que ele passou a adolescência e o começo da idade adulta pregando pregos em madeira. Era como se dissesse que estava confiante, e não obstante sabendo talvez que aquilo seria mais tarde o instrumento que levaria ele à desencarnação, ele permanecia tranquilo e em paz. Se nós soubéssemos que a gente vai morrer hoje ou na próxima semana, a gente entraria em surtos psicóticos, a maioria. E ele tranquilo, talvez já soubesse que ele, não os detalhes, porque não dá para se prever todo o futuro, mas talvez soubesse que a sua seria a execução pior, destinada aos piores criminosos. Ele sabia disso. Tanto é que ele dizia: quando eu for erguido, eu atrairei multidão para mim. Era, portanto, o seu poder de penetração. Se alguém quiser a capa, dá a mão ao manto. Se alguém quiser andar contigo 1000 passos, anda 2000. Que ética diferente é essa? Se alguém quiser algo de ti, dá-lhe emprestado. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Vai mais além. Veja que discurso interessante. Que discurso que chama a atenção. Cede. É isso que ele quer dizer. Nós temos tanta dificuldade de ceder. E o ceder às vezes gera saúde emocional. Divaldo Franco comentou que um amigo dele certa vez pediu uma orientação espiritual por um problema de saúde. Era um problema de uma síndrome que não conseguia nem detectar, diagnosticar, nem tratar direito, medicamente falando. Ele ia para profissionais, etc. E Divaldo disse: olha, eu vou pedir, consultar os músicos. Joana de Ângeles disse: meu filho, diga a ele para ele ler o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E Divaldo mentalmente, o homem estava na frente dele, mentalmente disse: eu não estou entendendo, esse homem é um sovina. O problema de saúde dele é porque quando ele está tão apegado, ele dorme e sonha com as contas bancárias, com as posses. E é por isso que ele está começando a somatizar. E se não mudar agora, vai gerar um câncer severo. Então ele vai ter tudo, vai ter a possibilidade de ir para qualquer lugar, para comer em qualquer lugar, mas não vai poder comer, porque vai ser um câncer de estômago. Que tragédia. E então Divaldo orientou o indivíduo. O ceder, nós não cedemos. Se alguém quiser andar contigo 1000 passos, anda 2000, vai mais além. Despojar emocionalmente fica bem. Nós sempre queremos mais, só para descontrair. Certa vez eu vi uma anedota que me chamou muita atenção. Alguém que dizia: o que você tem aí? Não tenho nada. Mas você não tem alguma comida aí? Não, não tenho. Um biscoito qualquer? Não tenho. Você tem uma roupa para me emprestar? Não tenho. Tem um livro? Não tenho. Qualquer? Não tenho. Mas você não tem nada. Diz: olha, só tem um colírio aqui. Aí então bota uns gotinhos. Dá um vidro de colírio. Tem gente que sempre quer mais. Então, uma questão essencial. Ele via as coisas positivas da vida, mesmo na tragédia. Mesmo naquilo que é difícil ver algo positivo, ele ainda assim visualizava tônus emocional positivo. Hermínio de Miranda, em uma das suas obras famosas, o Evangelho Gnóstico de Tomé, vai dizer que Jesus conseguiu olhar as coisas positivas até de expressões que causam mais repulsa e mais ojeriza, como é o caso de serpente. Serpente é um ser que causa normalmente repulsa, ojeriza, e ele conseguiu ver uma qualidade metafórica na serpente. Ser prudente como a serpente, ser manso como o cordeiro ou como pombos, e prudente como serpente. Se a gente parar para analisar, a serpente é um animal, é um ser que é totalmente desarmado, não tem pata, não tem membros para agredir ou para fugir, se locomove com dificuldade, rastejando no chão. Se não fosse o veneno, que só é liberado quando ela é muito agredida, porque não é espontaneamente que ela vai liberando o veneno, não fosse o veneno, ela seria um animal totalmente inofensivo, e que é muito frágil, e por isso tem que ser prudente. Jesus conseguia até ressaltar uma qualidade num ser dessa natureza, para chamar a atenção de sermos prudentes como serpentes, sabemos nos adaptar, sabemos ter cautela, porque esse animal tem que ter muita cautela. Então, é uma questão que precisamos examinar, estudar Jesus. Ler Jesus como um tratado de terapia.
Daí hoje os espíritos falam fazer evangelho terapia. Evangelho terapia é terapêutico do evangelho, em casa, nos centros, nos grupos específicos. Ler Jesus como um tratado terapêutico, à semelhança daquele que estuda a doutrina espírita. O que falta em nós é estudo, meus amigos. É compreensão doutrinária. Daí a gente começa a abraçar, agasalhar um monte de ideia esquisita. Eu tenho uma amiga que não é crente que é a reencarnação de Maria Antonieta. Coitada, eu já vi 10 Marias Antonietas na vida. Que aliás eu não vejo vantagem, uma austríaca que sofreu muito num casamento difícil e infeliz, não foi feliz no casamento, teve muitas incompreensões e mais tarde foi vítima da guilhotina. E essa amiga, que diz e enfatiza que é Maria Antonieta, certa vez chegou com uns curativos no pescoço. Olha aqui, mas o que foi isso? Fiz cirurgia das amígdalas, retirei as amígdalas, está vendo? É uma coisa de reencarnação passada. Eu fui decapitada pela segunda vez. Eu olhei para ela e fiquei pensando em todas as pessoas que já fizeram a retirada de amígdala. Todo mundo deve ter sido espírito da Revolução Francesa. Então vimos o quanto nós nos engolfamos em fantasias. Em fantasias e coisas que é uma espécie de pantomima, de mise-en-scène. Não, no espiritismo, ou eu fui pela dor, ou fui pela dor. Eu não sei nem foi me arranjado isso. Então a gente vê isso. Não, se foi pela dor é porque estava em sofrimento, mas não foi pela dor, foi pelo esclarecimento, pela doutrina confortável, consolável. E se estava feliz, foi para o espiritismo pelo esclarecimento também. E aumentou ainda a felicidade pela compreensão das coisas. No espiritismo a gente não vai nem pela dor nem pelo amor, mas pela compreensão da lógica, da lucidez que nos liberta da ignorância, que ilumina a nossa consciência. Então, nós estamos engendrando dificuldades, montanhas de dificuldades. E ele coloca um símbolo muito bonito, o grão de mostarda. Não precisa uma fé, apenas crer. Crer de maneira parca, mesmo que de maneira ínfima, aquele crer é suficiente para remover as montanhas das nossas dificuldades. Não vos afadigueis com o dia de amanhã. A cada dia basta a sua carga, ou a cada dia basta o seu mal. A cada dia com o seu mal. Uma terapia contra a ansiedade. Nós sempre estamos abraçando coisas, abraçando, e depois o nosso inconsciente gera uma baixa autoestima. Como abraçamos muita coisa que não conseguimos resolver tudo, nós mais tarde nos sentimos mal, porque não conseguimos resolver tudo. Mas o problema não é resolver tudo, é que a gente abraçou às vezes coisa demais. Por um mecanismo de conflito. Dizer sim a tudo. Os terapeutas trabalham muito isso com pessoas que não aguentam dizer não. Tem que dizer sim a tudo. Na raiz, existe um conflito do inconsciente. Um sentimento de culpa do passado. Esse sentimento de culpa desdobra em uma incapacidade de dizer não. Não posso dizer não, eu tenho que aceitar tudo. Porque é uma mistura do orgulho de recusar o outro e o outro enxergar ele mal, um conceito negativo, e a consciência de culpa que traz. Então a baixa autoestima gera essa dificuldade de dizer não. Só que o indivíduo vai abraçando coisas. E o inconsciente, olha, tá vendo que você não presta para nada? Você não consegue dar conta das coisas, tá tudo aí avolumado, tudo acumulado. E Jesus fala, seja o seu falar sim, sim, não, não. É uma terapia psicológica. É uma terapia, a emoção, ser honesto, sincero. Para ser bom, para ser gentil. Certa vez perguntaram ao Dalai Lama, qual é a sua religião? A gentileza. A gentileza é a minha religião. Que homem sábio. Que homem. E por fim, para concluir, cada apóstolo de Jesus revela um conflito nosso. Se o nosso problema é a descrença, nós não conseguimos aceitar a ideia espiritual, Tomé, que também tinha dificuldade. E a gente vai percebendo com Jesus que muita coisa que a gente crê, a gente nem viu. Mas a gente crê. E por que essa resistência na área da religião? Se a nossa questão é a perturbação sexual, Maria de Madalena está lá. A superação dos seus vícios, dos seus tormentos. Se o nosso problema é a culpa porque fizemos algo errado, o fanatismo religioso, o apóstolo Paulo. Se nós somos instáveis emocionalmente, oscilamos muito, Simão Pedro. Simão Pedro é o exemplo da oscilação emocional. Uma hora está emocionado, Jesus, eu dou a vida por ti. E aí entra em Gadarra, a cidade de Gadarra, o povo começa a receber mal Jesus, diz a tradição, alguém joga uma pedra
bate em Jesus, bate nele. E ele é que nem nós, é muito humano. Ele olha e diz assim: Senhor, pede ao Pai que está nos céus para mandar os anjos com fogo celestial para acabar com essa raça. Jesus olha para ele, bem humano, bem impossível. Dou a minha vida por você. E depois negou 3 vezes ele. E dizem os historiadores que ele negou por covardia moral. Porque as pessoas que perguntaram a ele não tinham importância política no Sinédrio que poderia levar ele à prisão. Ele negou por covardia, por descomprometimento, e depois chorou amargamente durante muito tempo, quase louco pelo remorso. Mais tarde se renovou e deu 33 anos, a vida inteira dele, na dedicação a Jesus. Então, aí está o exemplo de oscilação emocional. Todo o Evangelho é rico de exemplos. O símbolo da cruz. Acima, a vertical que leva a criatura até Deus. Daí ele não estava com os pés no chão, estava acima do chão. Porque Jesus não é nem do céu nem da terra. É a ponte que liga a terra com o céu. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Os pés ficam acima do chão. E a horizontal num abraço, que abraça a humanidade. Toda a simbologia que ele colocava. Quando ele entra em Jerusalém 3 dias antes, ele entra em cima do jumento. As pessoas jogavam presentes, pedras preciosas, ramalhetes. E João adiante lhes fala: não era ele que recebia as homenagens da terra, era o animal sobre o qual ele estava montado. Porque ele estava acima dos presentes humanos, das quinquilharias humanas. Ele estava acima, de cabeça baixa, porque ele sabia como era a humanidade. Naquele momento, o aplauso. 3 dias depois, libertem Barrabás e crucifiquem ele. Então toda uma terapia emocional, meus amigos. E por fim, para passarmos às perguntas, a última ceia. Ele está ali. Na última ceia, as ceias eram rituais patriarcais, em que um ancião, uma pessoa mais velha, era colocada, normalmente o mais velho era aquela colocada para repartir o pão. É uma cultura hebraica. E ele, embora não fosse o mais velho, sentou, repartiu o pão, fez questão de repartir o pão. O aniversário, os aniversários que nós fazemos hoje, é um pouco a repetição desse procedimento hebraico. O que é que o aniversariante faz? Corta o bolo, o primeiro pedaço vai para mamãe, para alguém querido. E ele parte o pão, e o primeiro pedaço vai para Judas. Da Judas Iscariote, que aliás já estava movimentando-se junto ao Sinédrio para tramar o que tramou, porque acreditava no reino dos céus político e achava Jesus muito tímido, muito retraído. Então, a mensagem de Jesus tem essa tônica emocional. Vamos passar agora para as perguntas, responder algumas delas nesses momentos finais. Aqueles que ainda quiserem fazer algum questionamento.